Amazônia Urgente. Participe deste mutirão. Produzido pela editora Mensageiro. Amazônia Continental. A extensão total da Amazônia é de 7,5 milhões de quilômetros quadrados. E isso representa 43% do total da superfície da América do Sul. A Amazônia brasileira tem uma extensão de 5,2 milhões de quilômetros quadrados, representando quase 68% do total da Amazônia. A população total da Amazônia é aproximadamente 23 milhões. E na Amazônia brasileira, há uns 17 milhões que representam 74% da população amazônica. Por isso, a Amazônia brasileira tem uma grande importância na discussão mundial sobre meio ambiente, ecologia e diversidade. Extensão. São 3.400 quilômetros de comprimento de leste a oeste. De norte a sul, temos 2.000 quilômetros de largura. No Brasil, a Amazônia corresponde a 3,5 milhões de quilômetros quadrados, representando 41% da área total do país. Hoje, a Amazônia Legal tem uma superfície de 5.035.747 quilômetros quadrados e corresponde a 61,2% do território nacional. 9 países sul-americanos. A Bacia Amazônica estende-se por 9 países, incluída a Guiana Francesa, dos 13 que fazem parte da América do Sul. Diferente peso específico amazônico. A extensão geográfica da Amazônia que cada país tem é muito diferente, tanto em relação ao total da Bacia Amazônica, como em relação à extensão total do país. Existem diversas visões da Amazônia: inferno ou paraíso, pátio do fundo de casa, carta de negociação ou nossa morada. E para você, o que representa a Amazônia? Paraíso, o Eldorado, o pulmão do mundo, recursos sem fim? Ou é um inferno, um lugar inóspito, cheio de doenças, insetos, animais ferozes, índios selvagens, um grande vazio? Essas visões se digladiam entre si ao longo da história, recriando-se nos distintos contextos e épocas. Também se vê a Amazônia como o quintal de fundo da casa. Joga-se o lixo e os resíduos que ninguém quer. Até os problemas sociais de outras partes do Brasil são empurrados para a Amazônia. Explora-se e se leva o que dá lucro e dinheiro. Também a Amazônia é visto como carta política de negociação. Se negocia com a Amazônia sem levar em conta seus moradores, para conseguir cotas de poder e participação nas novas configurações políticas do planeta. Mas a Amazônia também é vista como nossa morada, Nyandé Tecorá. Esta é a visão dos povos tradicionais da região. As lógicas e os projetos políticos de vida dos povos amazônicos não são levados em consideração pelos poderosos. Amazônia, nossa morada. São 4 os elementos da paisagem que marcam a região norte: a bacia do rio Amazonas, a planície, a floresta e o clima. O rio Amazonas. O rio Amazonas é o mais extenso do mundo no eixo Ucayali-Amazonas. São 6.761 quilômetros. Tem mais de 1.100 rios e 7.000 afluentes com uma extensão total de cerca de 50.000 quilômetros, dos quais 23.000 quilômetros navegáveis. Despeja no oceano, a cada segundo, 220.000 metros cúbicos de água doce.
A planície são as terras baixas da região, limitada ao norte pelo Planalto das Guianas e ao sul pelo Planalto brasileiro. A vegetação é variada dependendo dos locais onde se desenvolve. Além dos rios, as florestas dominam a Amazônia, sendo 67% das florestas tropicais do mundo inteiro. Elas cobrem 80% da região amazônica. O clima é dividido pelas chuvas. O primeiro semestre, quando chove muito, é o inverno. O segundo semestre, com as chuvas mais escassas, é o verão. As riquezas da Amazônia. As principais são a água, a biodiversidade, a mata em pé, sem contar também a grandíssima quantidade de minérios e os povos que nela moram. Água. Na Amazônia está a cerca de 15 a 20% da água doce de todo o planeta. Biodiversidade. A biodiversidade, recursos naturais, água doce, princípios ativos de engenharia genética, minérios estratégicos, são uma das riquezas mais valiosas que a Amazônia possui. A Amazônia abriga 34% das reservas mundiais de florestas. É uma gigantesca reserva de minérios. 30% de todas as espécies da flora e da fauna encontram-se nesta região. A Amazônia abriga espécies de animais, insetos e plantas que até agora não conseguimos quantificar, em boa parte nem descrever. Num só hectare podemos encontrar até 200 tipos de árvores, cerca de 500 espécies de organismos. No rio ou lago podemos encontrar mais diversificação de peixes que em inteiras bacias hidrográficas de países temperados. Os povos da Amazônia. A Amazônia é retalho de raças e de povos. Tirando os povos indígenas, os outros foram aqui deportados ou atraídos sempre em vista de extrair e produzir riquezas para fora. Povos indígenas, os donos da terra. Calcula-se que, na época da colonização, os índios na Amazônia eram cerca de 3 milhões. Seus territórios foram invadidos, foram escravizados e deportados, ou então submetidos a programas de integração à sociedade que orgulhosamente se autodenominava de nacional. A Amazônia é habitada por cerca de 180 povos indígenas com suas línguas e tradições. Os negros, a pátria perdida. Milhares e milhares de homens e mulheres foram trazidos da África como escravos. Muitos nem chegaram vivos neste lado do Atlântico. Morreram de banzo, de saudade, a bordo dos navios negreiros. O povo negro sempre encontrou formas de resistir ao processo de exploração e escravidão, os quilombos. Ainda hoje, cantam e dançam emocionados os cantares e ritmos que a Mãe África lhes ligou. As festas dos santos padroeiros na Amazônia têm características negras misturadas com indígenas. Existem cerca de 1.000 comunidades quilombolas na Amazônia, 335 no Pará e 535 no Maranhão. Os nordestinos, atraídos e abandonados. No século XIX, a extração do látex das seringueiras da floresta amazônica adquiriu grande importância econômica e atraiu dezenas de milhares de migrantes do Nordeste brasileiro e despertou o interesse de grandes companhias extrativistas europeias e norte-americanas. Nas primeiras décadas do século XX,
Com a concorrência da borracha asiática, a borracha amazônica perdeu o mercado e a economia regional entrou em rápido declínio, deixando milhares de famílias de seringueiros na miséria. A colonização mais recente. Sulistas. Na chamada segunda colonização, famílias, principalmente do sul do país, migraram para a Amazônia incentivadas pelo governo. As condições de vida eram as piores possíveis. Japoneses. São a comunidade de origem estrangeira mais significativa na região. Na cidade de Tomé-Açu, no Pará, são os maiores produtores de pimenta do reino. Amazônia, terra vazia ou terra de ninguém? Os problemas sociais dos distintos países e regiões do continente são empurrados para a Amazônia. A Amazônia é considerada como terra vazia, terra sem dono, terra de ninguém. Assim aconteceu com os pobres do Nordeste brasileiro, ou com os pobres das regiões andinas, da costa peruana, da costa colombiana e venezuelana. Foram empurrados com promessas douradas para o paraíso da Amazônia. Isto gerou graves problemas para os povos da região. A Amazônia no contexto americano. A América Latina é vista como um mercado de 500 milhões de consumidores. ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. TLC, Tratado de Livre Comércio. Grandes projetos de integração da infraestrutura regional latino-americana. Corredores transamazônicos e transoceânicos que conectam comercialmente o Atlântico com o Pacífico. O mapa mostra jazidas de minerais preciosos e estratégicos, de petróleo e de gás natural. Também na Amazônia existem 80% da biodiversidade e 20% da água doce do planeta. Os movimentos sociais na Amazônia são vistos como perigosos para os interesses dos grandes. E isso provoca o estabelecimento de bases militares, projeto de bases e regiões de exercício do Exército dos Estados Unidos. Enfim, a América Latina fica sob o controle dos Estados Unidos. Além dos programas oficiais, existe o tráfico de drogas, de armas e até de pessoas. No mapa se vê rotas de ingresso da cocaína e heroína na Amazônia brasileira. Para muitos analistas, a Amazônia é hoje a segunda região geopolítica mais estratégica e mais cobiçada do mundo, depois do Oriente Médio. Passamos agora a considerar a Amazônia no contexto da política governamental brasileira. Para os governantes do Brasil, já foi expressado, existem 3 Brasis. O Brasil que importa, o rico, o moderno, é o Sul. O intermediário, que fornece insumos básicos e alimenta o mercado, e a mão de obra é o Nordeste. Enfim, o terceiro Brasil é a fronteira, que fornece as matérias-primas à economia nacional e internacional. É a Amazônia, considerada hoje, de fato, ainda colônia no Brasil de hoje. O caminho do chamado progresso, entre aspas, são as estradas,
grilagem de terras, desmatamento da floresta, introdução maciça da pecuária, colonização, atualmente monocultura, mineração desenfreada e os grandes projetos, a começar da hidrelétricas. As estradas são o caminho para tudo isso entrar. Madeireiros, fazendeiros, sojeiros, na onda do agronegócio, usa a grilagem e a máquina pública para se apoderar das terras da Amazônia. Se vale do desconhecimento do Estado por falta de cadastramento para se apropriar das terras públicas. Se servem do trabalho escravo para desmatar, usa influências políticas para dar aparência de legalidade ao seu negócio. E se aproveita da inoperância do executivo e a complacência do judiciário para resolver a seu favor os conflitos. Desmatamento. Nos últimos 40, 50 anos, o desmatamento atingiu um total de 700 mil quilômetros quadrados, o que corresponde ao 20% da Amazônia brasileira. Os cientistas avisam que atingindo entre 40% e 50%, a Amazônia toda vai virar cerrado. Nos próximos slides, algumas fotos de como acontece o desmatamento. Os madeireiros chegam até a envolver as próprias comunidades. Dinheiro fácil hoje, fome amanhã. E aí as fotos de jangadas, de milhares e milhares de toras sendo levadas para a exportação. Agora o mapa raio-x da Amazônia. O Brasil perdeu 36% de sua cobertura vegetal desde 1500. 24 milhões e meio de metros cúbicos de árvores foram derrubadas em 2004. Se a gente olha para o raio-x da Amazônia brasileira, as três cores dão uma ideia da situação atual. Onde a gente vê o verde, ainda a Amazônia podemos considerar ainda intacta. Onde o amarelo, já existe a presença ação humana, e onde o marrom já é desmatamento completo. Lembramos que, deste desmatamento de 700 mil quilômetros quadrados, mais de 200 mil quilômetros quadrados é terra degradada, inutilizada. Desflorestamento, desequilíbrio e destruição. Primeiro, ciclo hidrológico. 50% das chuvas é alimentada pela evaporação da água acumulada nas florestas, nos rios e pela transpiração das plantas. 50% da chuva na Amazônia vem da massa de ar úmido que se formam no Oceano Atlântico. Segundo, o efeito da destruição. Com o desmatamento, diminui a quantidade de vapor de água gerada pela floresta e, por consequência, as chuvas, o clima se torna mais quente e seco. Terceiro, o rompimento do equilíbrio. O ciclo das chuvas na Amazônia entrará em colapso se a região perder entre 40% e 60% da cobertura vegetal. A floresta será substituída pelo cerrado. As concessões florestais no Peru, na Colômbia, já foram aprovadas. No Brasil também, com a Lei 11.284 de 2006. Pecuária.
Colonização. A floresta amazônica não é o lugar apropriado para a colonização. A terra é pobre e, depois do 3º ano, tem que ser abandonada. A Amazônia é a vítima da colonização mal planejada e mal executada. Monocultura. Exploração mineral. Expoliadora. Arrasadora. Poluidora. Exploração de ouro em Huepeturri, Madre de Dios, no Peru. São 1.500 quilos de ouro e 3.000 quilos de mercúrio por mês. Extração de ouro com maquinaria pesada. Garimpeiros artesanais extraindo ouro. Extração de ouro com balsas no leito dos rios. Existem 38.000 pedidos de exploração mineral em terras indígenas na Amazônia continental. Os grandes projetos são direcionados para fora e constituem empreendimentos duvidosos e questionáveis. Por exemplo, a Ferrovia Carajás. A grande quantidade de energia para Albras. A usina hidrelétrica de Tucuruí, de Belo Monte, a rodovia BR-163. A quem interessam? Quem ganha com estes projetos? Qual a contrapartida para a Amazônia com os grandes projetos? Êxodo rural. A falta de uma política voltada para dentro da Amazônia, os seus moradores preferem procurar outras alternativas. O êxodo se torna fuga e não sabem que encontrarão o pior. Da pobreza para a miséria, do interior para as periferias urbanas. O mapa mostra o processo de urbanização da Amazônia. Dos 23 milhões de habitantes da Amazônia continental, já 16 milhões vivem nas cidades amazônicas. Isto representa 70% da população amazônica. E aí estão as cidades principais. Quem está ajudando as comunidades e povos do interior a encontrar soluções no lugar onde eles moram, a partir de projetos de vida alternativos? Não é esta a Amazônia que queremos. O jornalista e ambientalista Washington Novaes afirma: continuamos desmatando sem regras. Avançamos as fronteiras agrícolas até a região amazônica, quando a ciência já disse que o solo e o clima não favorecem a agricultura. Fazemos vias de transporte que têm impacto ambiental enorme e construímos hidrelétricas para produzir alumínio, que nenhum país do mundo quer fabricar devido aos prejuízos ecológicos que causam. Não precisamos escolher entre preservar a floresta e promover o crescimento econômico e o desenvolvimento. A atual política não só destrói o meio ambiente, mas empobrece a Amazônia e o Brasil e impede o real crescimento econômico. Diante de tudo isso, o que podemos fazer? Temos alternativas? Propostas gerais. A principal questão é a vontade política em fazer as mudanças necessárias. Isto depende do governo, mas o governo irá fazer só se a opinião pública pressionar. Portanto, para que isso aconteça, é necessário investir na educação ambiental dentro e fora da escola. A preservação da Amazônia
é interesse de todos. A Amazônia é de utilidade do mundo inteiro. Por isso propomos, os países do primeiro mundo devem pagar para que a floresta permaneça em pé. Que este dinheiro seja colocado a serviço da Amazônia, na pesquisa, na indústria florestal, nos projetos de produção florestal. Como tornar a floresta em pé produtora de bens para a população, geradora de empregos e fonte de riqueza para o Brasil, em contraposição à venda de toras e de madeira ou produção de soja? Vocês podem olhar os slides apresentados. 2 desenhos, 2 métodos. Como é que está atualmente? Utilizando pouca inteligência, o pequeno cérebro à esquerda, e utilizando muito a motosserra, se produz tora e destas toras só 30% é aproveitado. Um desperdício inútil. Utilizando mais inteligência, aumentando o cérebro, diminuindo o desmatamento da motosserra e utilizando a madeira para a proposta a seguir. Que as indústrias invistam, portanto, em tecnologia de ponta para produzir bens de maior valor comercial para o mercado nacional e internacional. Que as madeiras usadas sejam de florestas manejadas, enriquecidas e certificadas. Mudanças necessárias na política ambiental. Moratória ao desmatamento. Somente a madeira certificada estará isenta da moratória. Zoneamento econômico ecológico da Amazônia Legal. Regularização fundiária. Investimentos na indústria florestal. Investimentos em produção florestal. Enriquecimento da floresta, usando tecnologia de ponta. Pesquisa e desenvolvimento. Muitas das tecnologias e práticas necessárias para implementar essa visão já existem, mas outras precisarão ser geradas nas instituições de ensino e pesquisa na Amazônia e no Brasil. Tudo isso a respeito da floresta. E quanto às estradas, às usinas hidrelétricas, à exploração de minérios? Essas atividades têm que promover caminhos alternativos, através da participação da comunidade científica e do povo amazônico no planejamento e na aprovação. Precisa clareza no projeto, mostrando as vantagens e os prejuízos. E que os projetos sejam primeiramente direcionados para a própria região amazônica e os seus moradores. Acima de tudo, exige preservação do meio ambiente, com garantias de indenização pelos danos causados à comunidade e ao meio ambiente. E, finalmente, a participação social nos lucros, e seus objetivos têm que ser direcionados ao Brasil e à população amazônica. Concluindo, este é um empreendimento que exige um mutirão amplo. Pessoas de boa vontade, igrejas, ONGs, governo, escolas, meios de comunicação. Participe você também. A Amazônia e as gerações vindouras agradecem. Editora Mensageiro, a serviço da Amazônia e dos povos indígenas. Caixa Postal 12080, São Brás. CEP 66090-970, Belém, Pará. Fone 091-3229-3245.
Fax 091 3249 6942. E-mail cimeblm@amazon.com.br. Visite o nosso site www.mutirãoamazônia.org.br.